A paz do Senhor Jesus. Eu sou Cida Rodrigues e esse é meu canal Fruto do Espírito Santo. Passo nesta manhã para deixar uma palavra que está aqui em Gênesis 11. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua parentela, da tua terra e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aqui na palavra diz, irmãos, que o Senhor pediu para Abraão sair do meio da parentela dele, né? Do meio do pai, né? Deixar a casa dele, né? A casa do pai dele e ir. E assim ele fez, ele foi. Porque o Senhor tinha um propósito na vida de Abraão, mas longe da parentela dele. Mas aqui na palavra também diz que ele levou Ló. Mas lá mais na frente eles tiveram que seguir um por um lado e o outro para outro. Porque o que Deus tinha para Abraão era para Abraão, não era para parentela. Muitas vezes nós fica questionando, quase não sai, né? Fica questionando com o nosso Senhor. Quando Deus nos tira do meio da parentela e leva para longe, muitas vezes a gente fica triste, né? Porque saiu, né? É acostumado com a parentela, com as pessoas ali que moram ali, vivem anos, muitos nascem ali. Foi o que aconteceu comigo. Eu saí de um lugar onde toda a minha família, quase toda, morava na mesma cidade. E no mesmo estado, os parentes que eu tinha moram tudo no mesmo estado. Eu sou lá do Goiás e Deus me trouxe para o Paraná. Por quê? Porque ele tinha um propósito comigo aqui. Eu não sabia. Mas desde quando Deus me falou, que ele me tirou do meio da minha parentela, porque ele tinha um propósito comigo aqui. Então eu comecei a entender, né? Aí eu aceitei a Jesus, né? Jesus me aceitou, na verdade, né? E eu comecei a ver de maneira diferente. Porque quando Deus tem algo pra gente no lugar, é naquele lugar. Nós não devemos teimar. Quando o Senhor fala, vá para o sul, vá. Se ele não te quer no sul, quer no norte, vai para o norte. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus não é igual a nós. Nós não sabemos o que vai acontecer com nós amanhã. Aqui nós estamos bem, sabemos o que está acontecendo agora. Mas daqui meia hora em diante já não sabemos mais. E Deus sabe. Porque foi Ele que nos fez. E quando Ele tem um propósito na nossa vida, na minha, na sua, Ele tem que se cumprir. Ele sabe como fazer para levar nós aonde Ele quer e para fazer a obra dele, né? Nós temos que ser obediente ao nosso Deus, porque o nosso Deus é tudo, né? Ele nos criou, ele traçou o nosso destino, porque o nosso destino depende de Deus. Nós pode até querer sair um pouquinho daquilo que ele planejou para nós, mas ele traz de volta, porque ele fez nós, não foi, né, para aquele caminho. Nós temos que seguir o que ele fez para nós. Muitas vezes não entendemos, né? Demoramos a enxergar o que Deus tem para nós e por isso a gente muitas vezes sofremos. Muitas vezes passamos por mal bocado. Desde que Deus falou que ele tinha me escolhido para a obra dele, desde o ventre da minha mãe, eu comecei a pensar, que ele ficava martelando na minha cabeça. Que enquanto eu não fui servir ao Senhor, eu não sosseguei. Hoje eu fico pensando quanto eu era cega, quanto que eu perdi. Já imaginou? Esses anos todinho longe do Senhor. O quanto eu não podia ter feito para o reino dele, né? Para a obra dele. Quantas almas eu não deveria já ter ganhado para Jesus. Sem falar que eu já tinha, como que se diz?
e santificado mais. Porque quando a gente está na presença do Senhor, nós sente a necessidade de santificar a cada dia mais, de fazer aquilo que está na palavra, que é a vontade do Senhor. Eu sou assim. Todos os dias eu quero melhorar um pouco. Quero deixar aquilo que não agrada a Deus de lado e fazer só o que agrada a Deus. Por que somos santos? Não. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós não podemos seguir relaxadamente. Nós não podemos fazer aquilo que a carne quer. Não. Nós temos que ser fiel à palavra do Senhor. Isso é da noite para o dia que acontece? Também não. Imagina você viver aí 40 e tantos anos, né, fazendo a tua vontade, a vontade da carne. Não, você não vai melhorar da noite para o dia. Mas você tem que estar ali lutando todos os dias, constantemente, para mudar, melhorar e fazer a vontade do Senhor. Porque Deus é bom, é maravilhoso, é o único que nos salva. É o verdadeiro Deus, não existe outro Deus. Só existe um, que é o Pai do nosso Senhor Jesus. E é Ele que nós temos que servir. Meu irmão, você imagina ter que passar a eternidade num lago de fogo, sofrendo. Se nós sofremos aqui na Terra um pouco, já sabemos quanto é triste, imagina a eternidade, porque ela existe. Não é uma lenda, ela é verdadeira. Para muitos, eles acham que é uma lenda, que são coisas inventadas. Não são não, meu irmão, são verdadeiros. Nós temos que lutar para ganhar a nossa salvação, para viver lá com Jesus, na mansão celestial. Né? Como tem louvores que fala. Irei eu para a linda cidade. Jesus me dará um lugar com crente de todas as idades. De todas as idades vai ter crente lá, ó, cristão. Todos aqueles que for salvo. Vamos viver tudo na mesma cidade. Maravilhoso, né? Vamos ter as vestes limpas. Deus sabe o que faz. E nós não, muitas vezes não sabemos o que dissemos. Porque às vezes nós falamos, eu sirvo a Deus. Como que você serve a Deus? Se está praticando as coisas que não agrada a Ele, isso é servir a Deus? Não é. Servir a Deus é fazer a vontade dEle. Isso é servir a Deus, meus irmãos. Nós temos que pedir a Deus em oração para Ele mostrar tudo aquilo que não está agradando a Ele e ir descartando. Porque Ele nos mostra. Quando nós pedimos, Ele vai mostrando e nós vamos deixando aquele para trás, né? Vamos fazer só as coisas boas que agradam o nosso Deus. Que nós irá ter nossa recompensa. Nós terá o nosso galardão. Esse é o meu vídeo de hoje. Até o próximo. Fica na paz.